Olá, sejam bem-vindos para mais uma aula de História e hoje nós vamos, além da gente corrigir a atividade que eu pedi que vocês fizessem para mim na aula anterior, nós vamos falar sobre a crise do açúcar, né? Nós vamos entender o que ocasionou então, na verdade, na crise entre Holanda e o Brasil e por que então, o que tem a ver essa crise do açúcar com essa crise entre Holanda e o Brasil, tá bom? Mas antes da gente falar sobre a crise do açúcar, eu gostaria de corrigir com vocês a atividade que eu pedi que vocês fizessem para mim na aula anterior. Na aula anterior eu pedi que vocês fizessem para mim a atividade na página 16 da apostila de vocês, exercício de aprendizagem número 8, número 9, número 10 e o 11, que pegava um pouco da página da apostila de vocês na página 17. Então vamos corrigir então, vamos começar a corrigir então a atividade para deixar tudo corrigido com vocês, que futuramente nós temos simulado ainda no final do mês, agora de novembro, essa matéria deve cair e voltar no simulário de vocês novamente, tá bom? Então vamos corrigir. Número 8. Consolidada a dominação holandesa na capitania de Pernambuco, cabia aos holandeses fortalecer as atividades produtivas com o intuito de cumprir o objetivo de ocupação. Pergunta. Indique duas medidas tomadas por Nassau que visavam a retomada da produção açucareira. O Nassau foi um dos governantes lá de Pernambuco na época da colonização holandesa. Então, duas medidas então que fez com que ele então retomasse a produção do açúcar novamente. A primeira, ele fez leilões de engenhos que estavam desativados para retomar novamente. E a outra medida foi voltar com os escravos que estavam foragidos. Que estavam em quilombos, né, que estavam foragidos, então as duas medidas foram essas aí, leiloar os engenhos e voltar com os escravos que estavam fugidos, ok? Número 9. Ao mesmo tempo que os holandeses buscavam consolidar a dominação no Nordeste brasileiro, eles também buscavam exercer o domínio no litoral africano. Relaciona a atividade açucareira à presença holandesa no litoral africano. Então, o que tem a ver a presença dos holandeses aqui no Brasil e eles também lá na África controlando a questão então da escravidão? Eles controlavam porque eles é que faziam o controle do escravo para vir para o Brasil, para estar vendendo o escravo aqui no Brasil. Então tá aí essa comparação para vocês entenderem aí, ó. Então a resposta da número 9, eles controlavam a vinda dos escravos para o Brasil, ok? Número 10. Tinha que ler um texto do Maurício de Nassau e a pergunta era o seguinte: exemplifique a forma de governar do Maurício de Nassau considerando as diretrizes do seu testamento político. Então, qual que é, no caso aí, né, a forma de governar dele, reiterando então, né, o seu testamento político? Resposta seria o quê? Ele concedeu empréstimos para a população lá de Pernambuco, né? Ele concedeu empréstimos. Ele convidou artistas para vir para cá, que foram eles que fizeram aquelas pinturas que já mostrei para vocês nas aulas anteriores, e também fundou então o Jardim Botânico. Então, isso aqui são alguns exemplos, tem outros também que vocês podem ter citados aí na resposta da número 10. Então, relembrando então a resposta da 10. Concedeu empréstimos, convidou artistas e fundou então o Jardim Botânico, ok? Número 11. Tinha que comparar então, né, as duas aí, o engenho de açúcar e a vista lá de Olinda. E a pergunta era o seguinte, que já está na página número 17. Identifique o principal objetivo econômico da presença holandesa no Brasil no século 17. Em seguida, apresente duas realizações do governo de Nassau que tenham contribuído para a notoriedade histórica. Então a resposta do número 11 seria o quê? Seria, além do incentivo aos pintores, também seria o controle para os escravos. Então a resposta da 11, incentivo aos pintores, que estavam vindo aqui para o Brasil, e o controle então para os escravos, ok? Tá aí, ó, porque até as imagens da atividade número 11 mostram pra gente uma vista de Olinda pintado por esses pintores aí que ele também trouxe para o Brasil, ok? Bom, corrigido então a atividade de vocês da página 16, um pouquinho da página 17. E hoje então nós vamos então falar sobre a crise do açúcar. A crise do açúcar aqui no nosso país, gente, ocasionou de que forma? Como eu adiantei para vocês na aula anterior, a Holanda tinha financiado, né, a muda da cana-de-açúcar para o Brasil. E quando o Brasil começou a expulsar os holandeses aqui do nosso território, eles começaram a jogar na cara do povo brasileiro que tinha emprestado dinheiro e que eles queriam receber esse empréstimo, queriam receber esse dinheiro. Foi o que ocasionou então a crise do açúcar em cima da beterraba. Por quê?
Os holandeses, pra vocês terem noção, eles foram tão inteligentes, que eles começaram a criar e extrair o açúcar também da beterraba. É isso mesmo, eles começaram a extrair da beterraba. E a extração da beterraba para eles era muito mais barata e dava para eles vender o açúcar muito mais barato, ao invés da população, então, de outros territórios comprar o açúcar aqui do nosso país, preferiu comprar então da Holanda. Olha só que golpe que a Holanda deu aqui no Brasil. Tudo bem, vocês vão expulsar a gente daqui, beleza, mas vamos dar o troco novamente. Eles começaram então a extrair o açúcar da beterraba, né? A beterraba, creio que vocês já tiveram a oportunidade de experimentar na vida de vocês. Quando ela é muito bem produzida, ela é muito docinha, ela é bem adocicada. E para eles naquela época era muito mais barato. Então, para a gente ter noção aí, né, como que essa extração então da beterraba, da açúcar da beterraba, eu separei essa reportagem para vocês aqui bem interessante, que vai mostrar para a gente aí como que é feita então a extração do açúcar da beterraba, para vocês entenderem o quanto que a Holanda começou então a ganhar dinheiro e começou então a vender o açúcar mais barato, ok? Vamos acompanhar, que depois eu finalizo para vocês aqui. E vamos à segunda parte da reportagem sobre a beterraba açucareira no norte da França. Agora você vai ver como se faz a colheita da planta. E vai também conhecer uma grande usina de açúcar de beterraba, uma empresa da qual os próprios agricultores são os donos. Nos campos do norte da França, a safra de beterraba começa em meados de setembro e segue até o início de dezembro. Nesse período, as lavouras são invadidas por um exército de colheitadeiras, tratores, carretas. Na França e em vários países da Europa, a colheita da beterraba é feita com equipamentos modernos que foram sendo desenvolvidos ao longo do tempo. O objetivo é retirar a beterraba da terra de maneira rápida e cuidadosa. À medida que avança, a máquina realiza várias operações. Primeiro, uma lâmina vai cortando as folhas da planta. Logo atrás, discos de metal que lembram um arado retiram as raízes do solo. O produto segue então por uma série de esteiras, vai rolando e no final é despejado numa carreta puxada por um trator. No volante, olha aí, o dono da fazenda, Denis Lequeux. Tem que prestar atenção para que o trator fique paralelo à colheitadeira, nem muito perto nem muito longe. Outro cuidado é manter sempre a mesma velocidade. Tudo é questão de hábito. Denis explica que os dias de sol são ótimos para a colheita. O solo fica seco e as raízes saem com facilidade da terra. Nessa semana o tempo está bom, então a gente se esforça para colher o máximo. Essa imagem do fazendeiro com a mão na massa é algo corriqueiro por aqui. Durante a safra, Denis costuma contratar 2 empregados temporários. Fora eles, a fazenda conta apenas com um funcionário fixo, o seu Jacques Laroche. Aqui eu faço tudo quanto é tipo de trabalho. Ao longo do ano eu piloto máquinas, sou mecânico, transporto lenha, cuido do trigo, beterraba, é muito diversificado. Normalmente a safra gera gastos elevados com combustível e maquinário. Só a colheitadeira chega a custar quase R$500 mil. Para reduzir despesas, Denis resolveu comprar o equipamento em sociedade com o vizinho. O sócio também dirige um trator e também se chama Denis. Digamos que o investimento numa colheitadeira é bem pesado, mas como a máquina pode ser compartilhada, os custos ficam mais razoáveis. Curioso é que até há algumas décadas, máquinas modernas como essas eram coisa rara nos campos da França. Seu Raymond Lequeux, pai de Denis, se lembra do tempo em que a beterraba atraía um batalhão de trabalhadores. Situação ainda comum em boa parte dos canaviais do Brasil. A gente tinha italianos, portugueses, belgas e também franceses que vinham trabalhar nas nossas lavouras. Eram trabalhadores temporários que chegavam aos milhares de outras regiões para cuidar do cultivo e da colheita da beterraba. Essa situação foi comum na região até os anos 60. Hoje, com toda a tecnologia disponível, uma lavoura de beterraba rende em média 80 toneladas de raízes por hectare. Conforme a colheita avança, o verde vivo dos cultivos vai dando lugar a outro tipo de visual.
Normalmente, nessa região da França, as mesmas áreas usadas para a produção da beterraba são aproveitadas na sequência para o cultivo do trigo, um esquema de rotação de culturas. Nessa parcela, por exemplo, a beterraba já foi colhida e os tratores estão no campo, preparando o terreno para o plantio do cereal. Com o solo pronto, entram em cena as semeadeiras. Elas depositam os grãos de trigo em linhas regulares. Em apenas uma semana, a gente já consegue ver as primeiras brotações. Plantado entre outubro e novembro, esse trigo vai ter que resistir aos meses mais gelados do ano. Vale lembrar que o inverno europeu vai de dezembro a março. Este é um trigo de inverno que foi selecionado para resistir à neve e a temperaturas baixas, como 10 ou 15 graus negativos. Durante o frio, o crescimento da planta para, mas quando volta a esquentar, a lavoura retoma o crescimento normal. Só não pode ter queda brusca de temperatura. Quando ela cai aos poucos, o trigo suporta sem problema. Logo após a colheita, a beterraba vai sendo descarregada às margens da lavoura. Mas afinal, quem é que compra as raízes e quanto é que o agricultor ganha pelo produto? Denis explica que a cadeia do açúcar na Europa obedece a um planejamento de Estado bastante rígido. Os países da União Europeia definem em conjunto a quantidade de açúcar que deve ser produzida em cada usina do continente. É uma divisão oficial de cotas que tem o objetivo de evitar a produção em excesso. O plano também determina a quantidade de beterraba que cada agricultor deverá fornecer ao longo da safra. E o valor pago pelas raízes também é o resultado de um acordo. Em 2010, os beterrabeiros tiveram a garantia de um preço mínimo, equivalente a R$ 60 a tonelada. Na sua opinião, esse preço é bom para o agricultor? É um bom preço, mas é claro que eu gostaria que ele fosse um pouco maior. O interessante da beterraba é que é uma lavoura de renda mais regular, previsível. É diferente do trigo, que flutua com as tendências de mercado e pode dobrar de preço da noite para o dia. A produção da família Lequeux abastece uma empresa que fica a 20 quilômetros da fazenda, no município de Origny-Saint-Benoît. Logo na chegada, dá para ver o tamanho do empreendimento. Estamos numa das usinas do grupo Terreos, um dos maiores conglomerados agrícolas da França. Com 9 indústrias em atividade, a empresa produz nada menos do que 40% de todo o açúcar do país. A grande diferença para as usinas de cana do Brasil é que essa não é uma empresa privada, mas uma cooperativa, como explica o diretor de comunicação do grupo, Philippe Pelzer. Aqui em Origny-Saint-Benoît, em 1932, um punhado de agricultores resolveu criar uma cooperativa e investir numa usina de beterraba. No início era uma operação pequena, que foi crescendo aos poucos. A ideia central é que todos os associados fossem ao mesmo tempo fornecedores e proprietários, acionistas da cooperativa. Dessa forma, eles teriam um comprador garantido para a matéria-prima e ainda poderiam fazer a divisão dos lucros da atividade industrial. Hoje, quantos agricultores são donos da cooperativa? Hoje, com a evolução do grupo, nós temos 12 mil agricultores associados, todos fornecedores e acionistas. Para se tornar sócio da cooperativa, o beterrabeiro precisa comprar uma parcela da empresa, ou seja, ele entra com dinheiro vivo no começo e com o tempo vai colhendo os frutos do investimento. Além de produzir açúcar, o grupo também fabrica etanol de beterraba, investe no cultivo de cereais e tem negócios em vários outros países. Daqui a pouco a gente mostra qual a vantagem desse tipo de cooperativa para o bolso do agricultor. Você vai ver os segredos da fabricação do açúcar de beterraba, o projeto do etanol francês inspirado no modelo brasileiro. E por que os beterrabeiros da França estão de olho no desempenho da cana-de-açúcar do Brasil? Muito bem, meninos, nós vimos aí nessa matéria, né, que a extração da beterraba, ela é sim viável, né, tem como fazer, né, essa extração do açúcar da beterraba. Isso fez com que o Brasil entrasse em uma crise tremenda, numa crise total, onde ele não tinha onde mais recorrer. Não tinha mais recorrer. Foi aí que eles tiveram a ideia de fazer as entradas e as bandeiras, que foi aí desbravar o nosso Brasil e descobrir novas terras, inclusive a nossa aqui do nosso estado de Minas Gerais.
mas sobre essa questão da descoberta de Minas Gerais, que nós já citamos até em aulas anteriores sobre os 300 anos de Minas Gerais, nós vamos aprofundar no nosso próximo encontro, a nossa próxima aula, que nós vamos falar então sobre o ciclo do ouro aqui no Brasil. É bem interessante essa matéria que a gente vai descobrir, né, já que nós estamos aí comemorando aí no mês de dezembro 300 anos do nosso estado de Minas Gerais, é bem pertinente agora no 7º ano a gente estudar sobre o ciclo do ouro. Nós vamos entender como que foi os bandeiros, os bandeirantes, como que foi então as entradas e como que foi a descoberta então de novas terras, assim como o nosso estado de Minas Gerais, ok? Mas para a gente finalizar a nossa aula, eu gostaria que vocês fizessem para mim, na página 22 da apostila de vocês, né, finalizando aí sobre essa expulsão dos holandeses e essa vingança dos holandeses contra os portugueses e os brasileiros, quero que vocês façam para mim, é uma cruzadinha bem fácil de fazer, usando o seu conhecimento, na página 22 da apostila de vocês, usem sim o conhecimento de vocês e façam para mim essa cruzadinha na página 22, que são 8 perguntinhas aí, e tirem foto e me mandem que vocês fizeram essa cruzadinha. Ó. Bem fácil de fazer, tranquilamente, pode voltar na teoria, claro, mas se usar o seu conhecimento fica melhor ainda, ok? Então, bom trabalho nessa atividade de vocês, e na próxima aula a gente entra então com essa matéria nova, falando sobre as entradas e um pouco sobre os bandeirantes, sobre o ciclo do ouro, ok? Bom trabalho para vocês, e eu espero vocês, é claro, na nossa próxima aula. Até lá!